Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o apagão econômico dos Estados Unidos, que a Folha está preocupadíssima, diz ela aqui que olha só, Estados Unidos está acabando, porque vai ter um apagão econômico que está preocupando o mercado. O que o mercado tem? Ela está falando do shutdown aqui, o shutdown do governo. Por que isso preocuparia o mercado? Para o mercado isso é bom. O governo parando de funcionar melhora o mercado, né? Vamos entender esse caso aqui, porque sim, tá rolando esse papo de shutdown, e eu até falei sobre isso no meu vídeo do George Soros, que eu publiquei agora há pouco, né? Essa é uma das armas dos democratas da esquerda para tentar convencer o Trump a ceder nas políticas dele de tarifas, de não sei o que lá e não sei o que lá. E não tá funcionando não, o Trump falou, não, deixa fechar o governo. Ninguém se importa com o governo mesmo, o governo só atrapalha. Mais do que isso, o Trump avisou que se fechar o governo vai mandar demitir geral. E isso machuca os democratas pra caramba, o que mais tem lá nos Estados Unidos é funça democrata, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia não foi sugerida por ninguém, eu que encontrei ela aqui no Twitter mesmo e resolvi trazer para falar para vocês. Mas eu agradeço de qualquer forma a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, apagão econômico, né? Dá a impressão de que é uma coisa do mercado, não que o mercado americano está desabando, tá vendo? O Trump botou tarifa no Brasil, agora a economia americana quebrou todinha, olha que tadinho nos Estados Unidos. Não, meu amigo, isso aqui é porque lá nos Estados Unidos eles têm um negócio que eu acho muito justo, que devia ter no Brasil também, que é um limite de dívida. O governo não pode se endividar além de tanto, e depois que passa daquele valor, o governo tem que pedir licença para o Congresso para se endividar mais, para fazer mais dívida. Aqui no Brasil a gente não tem isso. Por isso que a nossa dívida está explodindo. O governo Lula aumentou a nossa dívida absurdamente, porque ele fica dando um monte de benesse para um monte de coisa, pagando salário para os cupincha dele, dando dinheiro para o Correios, que está dando prejuízo, e nada é feito, nada acontece, né? Lá nos Estados Unidos, se o governo começa a gastar muito, bate no teto da dívida e precisa de uma autorização do Congresso para aumentar a capacidade de endividamento. É isso que está acontecendo. De tempos em tempos tem essa discussão lá nos Estados Unidos, né? E geralmente não dá em nada, geralmente tem essa reclamação, o partido que não está no governo reclama, tenta colocar algumas pautas e coisa e tal, eles negociam, chegam num ponto lá e permite endividar mais um pouquinho, né? Aqui, ó, primeiro vieram as tarifas globais punitivas, eles achando que tem alguma coisa a ver com tarifa isso daqui. Depois foram as demissões em massa do governo e deportações em todo o país que pressionaram a força de trabalho. Eles estão querendo dar a entender que a administração Trump que causou o que eles estão chamando de apagão econômico. Mas não, isso é natural do governo americano. Todo governo tende a gastar mais do que arrecada, né? Agora Washington caminha rapidamente para um apagão econômico federal, o shutdown. O shutdown federal é o desligamento do governo, não é apagão econômico. Cara, esse pessoal, é o que eu falo para vocês, cara, é uma doença mental que existe no Brasil, nas redações de jornais, de achar que governo que provoca, que gere a economia, o governo que faz a economia funcionar. Então se o governo parar de funcionar, se tiver um shutdown do governo, a economia vai dar mal. Não, é o contrário, gente, é o contrário. Se tiver um shutdown do governo, ótimo para a economia, vai ter menos fiscalização, vai ter menos controle, vai ter menos gente enchendo o saco de empresário, é ótimo, né? Se o impasse partidário levar as agências federais a uma parada brusca e prolongada em questão de dias, o resultado poderia ser mais uma rodada de sofrimento para consumidores e empresas americanas. Não, ao contrário, né? Não tem problema nenhum isso daqui. Aqui, a Casa Branca, o que está acontecendo? A Casa Branca já falou para o pessoal para se preparar para demissões em massa se houver esse fechamento do governo, né? Porque o que está acontecendo? Para aprovar esse aumento de dívida no Congresso, os democratas estão colocando um monte de obrigações, um monte de coisa que eles querem que o Trump faça para atender isso. Por exemplo, que retorne o dinheiro para a NPR. A NPR é uma rádio estatal americana, tipo a Voz do Brasil deles lá, que está sem dinheiro porque o Trump cortou o financiamento deles inteiro. Ou vocês arrumam um anunciante para fazer aí, ou então fecha essa coisa e demite todo mundo. E eles querem que o governo volte a dar dinheiro para a NPR. Quer que o governo volte a financiar a cirurgia de troca de sexo. Quer que o governo volte a financiar um monte de coisa. Isso é o que os democratas estão pedindo. E eu não duvido nada, não descarto nada, que tem o dedinho aqui também da esquerda europeia nessa história, querendo que os Estados Unidos também acabe com as tarifas e acabe com a Magnitsky do Xandão, esse tipo de coisa. Tudo eles estão querendo colocar nesse pacote para o Trump ter a aprovação desse caso da dívida lá nos Estados Unidos
ele teria que aceitar essas demandas dos democratas. Os democratas não são a maioria no Congresso, mas para aprovar o aumento da dívida você precisa de 2/3, então você precisa de votos dos democratas. Sempre foi esse problema, sempre que tem shutdown no governo americano, né? Agora, o Trump falou que não quer nem saber, não vai ter essa parada não. As agências podem se preparar para demissões em massa se o Congresso não reverter o shutdown na próxima semana, de acordo com o memorando obtido pela mídia, pela imprensa americana, né? O memorando, o Departamento de Orçamento Federal começou a dizer uma redução na força de trabalho, um programa para cortar gente, cortar funcionário público das agências americanas, um monte deles. Um monte mesmo. Por quê? Já que as agências não vão ter dinheiro por conta desse shutdown do Congresso, então o Trump vai lá e vai, vou demitir todo mundo, vou acabar com esse troço todo. E aí que o Trump botou os democratas num canto, né? Por quê? Porque os funcionários públicos do governo são todos democratas. É exatamente essa briga do Trump para diminuir o governo, que é a mesma briga aqui no Brasil, né? Acaba tendo essa tendência mais do pessoal que está no governo de ser mais à esquerda, porque a esquerda quer um governo grande, e para quem está no governo, você ter um governo crescendo de tamanho é melhor, você tem uma chance maior de subir na carreira, você tem mais poder e coisa e tal. Então, o Trump já mandou um memorando para todas as agências falando, vão ter demissões em massa, corte em massa de funcionários, caso o Congresso não aprove. Então ele está dizendo aqui, ó, que nós continuamos na esperança que os democratas no Congresso não vão acionar o shutdown, e que essa demissão não será necessária. Porém, não há alternativa. O Trump não está nem negociando com os democratas. Os democratas aqui continuam pressionando com ameaças de shutdown, mas até a mídia, até a imprensa não está comprando essa obstrução deles, né? O jogo político é aquele tradicional, né? Os democratas estão segurando a votação, não querem votar a complementação orçamentária. Aí está aqui o pessoal falando aqui, ó, os democratas bloqueiam os republicanos a extensão do gasto, né? E o shutdown, que é o fechamento do governo, fica mais próximo, né? E no final das contas, aqui, ó, os democratas arriscam um shutdown e culpam o governo por não estar atendendo às demandas dele, né? E democratas dizem que o shutdown é necessário para mandar uma mensagem para o Trump. Mas até o político fala aqui, ó, os democratas estão caminhando em direção ao shutdown, mas sem um plano de como é que vão fazer esse negócio, porque a verdade é a seguinte, se isso acontecer, vai ser muito pior para os democratas, né? Não vai ser pior para o governo. O governo Trump quer mesmo diminuir o tamanho do Estado. Então, se tiver um shutdown, se desligar o governo, ele vai sair demitindo a galera geral até estar no orçamento adequado. Isso não vai ser bom para os democratas e vai atender mais à vontade do Trump no final das contas, né? Então, ou seja, os democratas estão sob grande pressão da base democrata para fazer alguma coisa contra o Trump, porque a esquerda americana vê que os democratas não conseguem fazer nada contra o Trump, mas, ao fazer isso, estão, na verdade, prejudicando os próprios democratas no final das contas. O Trump já falou, não quer nem saber. Ó. Se preparem para demissões em massa em caso de um potencial shutdown. Então já foi enviado esse aviso, já está todo mundo preparado, já estão fazendo planos para demissão em massa das agências, caso os democratas recusem a aprovar a extensão do endividamento, né? Ou seja, esse negócio que é apagão econômico não é apagão do governo, Folha, não é apagão econômico, não é apagão do governo. Apagar o governo é ótimo, ajuda a sociedade como um todo. Não sei porque a gente tem governo, o governo não serve para porcaria nenhuma, uma inutilidade completa. Quanto mais o governo ficar em shutdown, melhor. O Trump está certíssimo, que vem o shutdown. E eu não duvido nada que esse shutdown aqui era um dos mecanismos que os democratas do Congresso estavam querendo usar para pressionar o governo Trump para liberar a Magnitsky do Alexandre de Moraes e talvez liberar as sanções do Lula. Porque lembra, o Lula e o Alexandre de Moraes, eles não estão nesse jogo sozinhos. Tem o pessoal da esquerda americana dizendo que não, vai lá Xandão, bate no Bolsonaro Xandão, porque né, vai conseguir coisa e tal. E da Europa também, o pessoal querendo que o Lula bata no Trump. Bate no Trump, Lula! Enfrenta o Trump, Lula! Isso aí vai dar tudo certo, a gente vai dar um jeito aqui. Vamos fazer um negócio aqui na hora do shutdown, a gente vai tentar passar alguma coisa ali. E não vão conseguir passar nada porque o Trump... Olha só, os democratas tinham chamado uma reunião com a liderança republicana no Congresso para discutir essa situação. Os republicanos, não vou discutir nada não. Se vocês não quiserem votar, não votam, a gente fecha o governo, dá o shutdown. Apagão econômico, meu amigo, é apagão do governo, não é apagão econômico coisa nenhuma. Tá? A economia continua muito bem lá nos Estados Unidos, é o governo que vai diminuir. Isso
tá no sentido correto que o Trump quer, então problema nenhum. Que bom que tá tendo o shutdown no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final.